Olá, você está sendo gravado, então estamos iniciando a gravação da nossa aula. E na segunda-feira, nós deixamos como tarefa, estávamos executando a construção do projeto conceitual a partir deste projeto lógico, desculpa, o contrário. O projeto lógico a partir deste projeto conceitual, que é o equipes de corrida, automóveis e pilotos. Eu vou utilizar aqui mesmo essa imagem para a gente construir. E eu gostaria que vocês fossem corrigindo e se tivesse alguma dúvida, vocês me indicassem, tá? Então, esse daqui é o projeto conceitual. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. E nós vamos fazer aqui do lado. Então, nós vamos fazer aqui embaixo, mesmo, porque é como se fosse, dá para fazer no caderno, né? Então, eu vou usar o Paint aqui, o projeto lógico. Eu deixei aqui em cima o roteiro para a construção do projeto lógico. Por enquanto, o que nós sabemos, na verdade, nós sabemos apenas essas 4 etapas, 1, 2, 3 e 6. E o projeto, o roteiro completo, ele vai até a etapa 8, quer dizer que hoje a gente vai aprender mais algumas coisinhas. Ele está em verde aqui, porque eu estava dando aula à noite para o pessoal, e isso que está em verde foi o que eu ensinei nesta terça-feira. Mas nós temos que aprender isso aqui também, ó. Deixa eu marcar com cores diferentes. Nós temos que aprender o que está em azul, e depois nós temos que aprender o que está em verde. O que está em amarelo, nós já aprendemos e estamos exercitando. Então, vamos passo a passo. Vamos lá. Nosso projeto. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui um conjunto de entidades. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui embaixo tem mais uma, depois eu rolo o zoom, 6 entidades. Se nós temos 6 entidades, nós vamos ter 6 tabelas. Por quê? A primeira etapa do projeto, do roteiro, diz o seguinte: entidade gera tabela. Então, vou pegar aqui uma caneta, um texto, melhor dizendo. Eu gostaria de saber se eu colocar o zoom, vai ficar muito pequeno. Vou deixar desse jeito aqui, ó. Acho que aqui a gente vai rolando a tela para cima e para baixo. Então, olha lá. Cada entidade vai gerar uma tabela. Que ordem devo fazer? Em qualquer ordem. Por enquanto, não tem uma ordem correta, uma ordem certa, uma ordem errada. Vai chegar um momento em que nós vamos ter que definir uma ordem, vai ser necessário, mas por enquanto não tem. Então eu vou começar de cima para baixo. Ó, então existe uma tabela chamada cor, uma segunda tabela chamada automóvel, sem acento, e tudo em caixa baixa. Caixa baixa é letra minúscula. Equipe, opa, deixa eu abrir o parênteses aqui. Equipe, piloto, cidade. Lá embaixo, apesar de eu não poder rolar, porque eu estou aqui editando, eu já sei que é estado. Então eu vou terminar aqui, ó, e já rola lá, estado, tá? Deixa eu fazer uma coisinha apenas, eu vou tentar reduzir um pouquinho o tamanho do projeto, para ver se eu consigo colocar tudo numa mesma janela, assim, no mesmo zoom. Eu acho que aí vai facilitar para mim e também vai ficar mais fácil para vocês. Espera aí, deixa eu só ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui. Olha lá, o estado, preciso subir só um pouquinho o estado aqui, deixa eu tentar. Vamos ver. Ele vai dar uma comidinha aqui no relacionamento, mas a gente vai entender. Aí, agora fica super legal. Só um pouquinho, ó. E aí, ó, tá quase, mas dá para a gente ver tudo. Então, vamos lá. Primeira etapa foi cumprida. Entidade gera tabela. Então, para cada uma das entidades, uma, 2, 3, 4, 5,
6 entidades, tabelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas. Perfeito. Próxima etapa do projeto conceitual. Atributo identificador gera chave primária. Então, onde que a gente tem um atributo identificador? Então, eu vou marcar aqui, ó, na tabela, na entidade cor, ID cor. Então, já deixa eu pegar o texto e eu vou fazer já com cores, tá? Então, eu vou colocar os atributos identificadores, eu vou colocar todos aqui, depois eu ajusto. Na tabela cor, eu vou ter ID cor. Na tabela automóvel, ID automóvel. Na tabela equipe, ID. Na tabela piloto, ID piloto. Na tabela cidade, ID cidade. E na tabela estado, ID estado. Então, é isso aqui, tá? Eu vim seguindo aqui, ó. Então, ID cor, ID cor. ID automóvel, ID automóvel. ID equipe. Opa, é aqui, ID equipe. ID piloto, ID piloto, ID cidade, ID cidade e ID estado, ID estado. Tá? Então, os 6. Só vou agora, como eu estou usando o Paint, eu vou pegar isso daqui e vou encaixar aqui, ó, aqui na frente. ID equipe na tabela equipe. ID piloto na tabela piloto. ID cidade na tabela cidade. E ID estado na tabela estado. Tá lá, muito bem. Então, vamos fazer uma observação aqui. O que nós colocarmos em amarelo não, azul, quero dizer, o que nós colocarmos em azul é a chave primária, também chamada de primary key, também chamada simplesmente de primária. E a primária é deixa eu só fazer legal que eu vou passar isso para você depois. Que é o nome da chave primária, é o ID seguido do nome da tabela. Então, na tabela cor, ID cor, na tabela automóvel, ID automóvel, na tabela equipe, ID equipe, e assim por diante. Agora, nós vamos usar, para o texto, nós vamos usar a cor preta. Então, eu vou fazer e vou informar aqui, ó. O que for preto, que estiver escrito em preto, será um campo. Então, etapa 3 do roteiro. Atributo atômico gera campo. Então, agora, novamente, entidade por entidade. Então, na entidade cor, eu tenho o atributo atômico nome. Na entidade automóvel, eu tenho o atributo atômico placa. Na entidade equipe, eu tenho o atributo atômico nome. Piloto, atributo atômico nome. Cidade, opa, ficou meio ruim aqui. Eu tenho o atributo atômico nome e estado, tenho 2. Tenho o atributo atômico sigla e nome. Então, eu vou escrever tudo isso daqui e depois eu vou encaixar. E aí, novamente, peço para vocês. Teve alguma dúvida? A gente chama. Então, olha lá, na tabela cor tem nome, na tabela automóvel tem placa, na tabela equipe tem nome, na tabela piloto tem nome, na tabela cidade tem nome, e na tabela estado vai ter sigla
E eu já vou até colocar uma vírgula aqui, que nós vamos precisar de várias vírgulas. E nome. Tá? Então, vamos ver se está tudo certo agora. Depois eu coloco as vírgulas que estão faltando. Então, aqui, ó, nome. Depois eu faço aqui, eu encaixo do automóvel, que escrevi muito pertinho. Nome, placa é do automóvel. Eu tenho sigla